Bom dia, boa tarde. Meu nome é Leandra, trabalho na Secretaria Municipal de Educação com a coordenação pedagógica de História. Desejo um 2022 com muita saúde, muita paz, muitos sonhos realizados, tá? Que Deus nos abençoe, que seja um ano de vitórias. Nós estamos aqui para falar do primeiro caderno de atividades pedagógicas de 2022. Ele traz a temática dos povos indígenas, predominando, né, os brinquedos e brincadeiras destes povos. Vocês irão receber esse primeiro caderno, irão trabalhar ele até o mês de maio, onde vocês receberão o segundo caderno de atividades pedagógicas desse ano. Tá? Esse primeiro caderno, nós optamos com a Fabiola em fazer integrado. Então, vocês irão perceber que História e Geografia aparecem juntas nesse caderno, tá? Alguns momentos as duas áreas se conversam, tem atividades que até as duas áreas aparecem juntas, tá? Então, às vezes aparece História, daí vai para Geografia, daí volta a História, tem atividades que elas vão aparecer juntas, tá? E pela quantidade de atividades, nós precisamos colocar os anexos de forma separada. Eles não puderam vir compondo o caderno, mas vocês irão recebê-los, tá? Para impressão. Então, nós iremos explanando esses cadernos. Fiquem muito à vontade em entrar em contato, né? No término do caderno irá ter os telefones, os nossos telefones estão ali, podem entrar em contato pelo WhatsApp ou então podem nos telefonar na secretaria. Olá, professoras e professores, espero que todos estejam bem. Né? Para quem ainda não me conhece, sou a professora Fabiola, eu sou responsável pela coordenação da área de Geografia, né? Como eu trabalho lá na SMED, e como a Leandra disse, nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito desse nosso primeiro caderno. Então, antes de mais nada, desejo a todos vocês, não é, um bom ano letivo, um bom reinício de ano, né? Que Deus nos abençoe com bastante saúde, com bastante realizações, né? Que a gente possa exercer o nosso trabalho de maneira gratificante, significativa na vida dos nossos estudantes, fazendo a diferença na vida deles, que isso que é o mais importante, tá? Peço licença para vocês, para a gente compartilhar o caderno de atividades, tá? E no decorrer da nossa apresentação, tanto eu quanto a Leandra vamos colocando, né? Vamos explicando as atividades que foram colocadas, e depois vocês, né? Vocês vão receber os nossos contatos lá no final. Sintam-se bem à vontade para estar nos procurando, tirando dúvidas, né? Às vezes está desenvolvendo a atividade, o caderno das atividades, e de repente ficou com alguma dúvida, ou quer um material a mais para explorar alguma coisa, né? Sintam-se bem à vontade de estar nos procurando e solicitando a nossa ajuda, tá bom? Então, peço licença para vocês. Muito bem. Então, iniciando o caderno, né? Uma proposta é apenas uma sugestão. Vocês podem propor outras coisas, né? Vocês podem fazer outras propostas. A ideia é vocês disponibilizar uma cama de gato e deixar que eles brinquem. Será que eles conhecem o brinquedo cama de gato, né? Essa brincadeira? Será que eles já viram isso? Como que brinca de cama de gato? Então, a ideia aqui é vocês, antes de iniciar o trabalho com o caderno, é vocês disponibilizarem isso para eles, né? Vivenciarem com eles essa experiência. Ou então, vocês podem realizar uma conversa dirigida com os principais aspectos abordados no início do caderno. Então, sobre os brinquedos indígenas, vocês podem mostrar essa imagem, né? Se eles conhecem isso, ou mostrar um vídeo sobre cama de gato. Vocês vão estar trabalhando aqui com o conteúdo, né, que está lá na proposta curricular dos brinquedos e brincadeiras, e ele inicia com essa imagem do indígena, do Tobias, né, fazendo o desenho do peixe, um indígena da aldeia Tubatuba de Cama de Gato.
Então, vem algumas questões dirigidas ali do que ele está fazendo, que brincadeira é essa, se aqui a gente está trabalhando com o conteúdo brinquedos e brincadeiras que eles conhecem, né, o conteúdo que está na proposta. Então, se ele já brincou de cama de gato, então esse está relacionado a esse conteúdo. Ah, ele já brincou? Sim, não, né? Ele vai marcar isso. Logo na sequência, vocês têm a observação do vídeo que apresenta a música Cama de Gato. Aqui a gente está com o objeto de estudo da história, com a experiência humana. Então, a ideia é apresentar essa música para eles e eles, logo na sequência, desenharem os passos da música sobre essa brincadeira. O que fala essa brincadeira Cama de Gato? Então, a música está dividida para eles desenharem. Como que se brinca com cama de gato, tem um link ali, né? Um desenho explicando, onde a Violeta coloca algumas brincadeiras da cama de gato. E agora é a vez dele brincar de cama de gato, né? Você vai estar direcionando essa brincadeira. Antes, lá no início, como disparador, como sugestão, é eles experimentarem da forma que eles conhecem. Agora, então, eles já foram instrumentalizados, eles já viram a fonte lá, né? A imagem do Tobias brincando, eles já vivenciaram no vídeo, eles já vivenciaram a música. Então, agora você vai direcionar essa brincadeira instruindo, né? Como que se brinca com cama de gato. Então, tem a instrução toda por escrito e você vai direcionando esse momento com eles. Seguir tem a ideia, uma sugestão de brincar com uma cama de gato gigante, vocês podem estar propondo lá na escola, né? Discutindo com eles aonde que daria para construir uma cama de gato gigante lá na escola para eles brincarem. A questão do levantamento, se eles gostaram da brincadeira, não gostaram, como que foi essa experiência, essa vivência, né, do brincar de cama de gato. Na sequência, nós vamos trabalhar aqui o conteúdo de localização e orientação espacial. Então, nesse primeiro caderno de 2022, nós estamos trabalhando os conteúdos de leitura do espaço, né? No caso, leitura, orientação, localização e representação espacial, e também estamos trabalhando os espaços construídos, organizados e modificados, tá? Então, essa primeira atividade, ela vai trabalhar justamente os elementos, né? Qual o espaço que essa brincadeira, ela foi construída? Então, analisando as fontes, né, as imagens, vocês vão juntamente com os estudantes, elencarem aqui quais as características, né, observarem quais as características desses espaços e para fazer o registro da atividade, tá bom? Aqui retoma, então, até aqui eles estavam realizando, vivenciando a brincadeira da cama de gato, com esses espaços de onde acontece, né? E aí traz um recorte da importância do que é essa brincadeira de barbante, né, para a tradição indígena. Aqui nós estamos na sequência trabalhando com o conteúdo da diversidade cultural, brinquedos e brincadeiras, que outras crianças, né, vivenciam ou vivenciaram no município. E aqui, no caso deste caderno, a gente está explorando os indígenas. Traz na sequência algumas brincadeiras, né? Fotos de crianças indígenas com seus brinquedos. Então, que brinquedos aparecem aí relacionados a esse conteúdo? De várias localidades, né? Traz a questão de outra brincadeira realizada pelos grupos indígenas, além da brincadeira com barbante, a imitação de animais, né? Eles brincam muito imitando animais, que faz parte mesmo da cultura, do cotidiano, onde eles estão inseridos. Então, traz algumas questões relacionadas, na letra A, traz um jogo da memória, né? Os quadrinhos, traz a questão da professora, do professor brincar com eles, de imitarem sons de animais. Aqui é importante vocês estarem providenciando aqueles vídeos mesmo, que você encontra bastante na internet, dos sons dos animais para eles imitarem, né, para eles vivenciarem esta brincadeira de imitar som de animais. Ou vocês podem, nesse momento, sair
fora da sala, observar se tem o som de algum animal ali, né? Fazer essa escuta atenta e eles imitarem o animal que eles vão ouvir também. Pode ser também, não tem problema. E eles vão registrar com desenho o animal que eles mais gostaram de imitar e o que foi mais engraçado de ver o colega imitar. Depois eles vão desenhar outro brincadeira, né, que apareceu, outro brinquedo que apareceu na fotografia, fora o dos animais. Você tem o do balanço, né, que eles estão brincando. Aqui traz uma instrumentalização, um texto que vai trazer a boneca, né, de um outro grupo indígena, então vai trazer essa explicação dos carajás. Nós estamos trabalhando, então, com a metodologia da área, com as noções temporais, né, de semelhanças e diferenças, quer dizer, a boneca dos povos, né, dos indígenas carajás, o que apresenta de semelhança e de diferença das bonecas que nós conhecemos, que nós temos contato na nossa cultura. Então, vai estar trabalhando com isso, vai pedir que eles coletivamente, né, apontem as diferenças dessas bonecas dos indígenas do povo Carajá e com os que eles conhecem. Eles vão produzir um texto, né, coletivo aqui, e depois vocês vão disponibilizar para eles esse texto coletivo para eles colarem nesse espaço. Aqui nós estamos trabalhando, vamos trazer as experiências humanas, então o objeto de estudo da história vai estar aqui, e traz uma manchete de uma influenciadora que cria bonecas de pano, né, da etnia ticuna. Ela cria essas bonecas de pano, ela é indígena, algumas atividades dirigidas, explorando o que trouxe ali, as semelhanças e diferenças novamente das bonecas que eles conhecem, né? Vamos estar explorando o conteúdo, brinquedos e brincadeiras que eles conhecem, então a gente continua com a exploração desse conteúdo e que outras crianças também, né, conhecem. Aqui eles vão estabelecer essa relação. Algumas informações sobre esse grupo, né, sobre esse povo indígena, o ticuna. Continuamos com a experiência humana, né, alguns aspectos da história da boneca. Então vamos aprofundar isso, como que surge, qual a origem da boneca, como essas bonecas aparecem no decorrer da história, né, como elas são produzidas, como elas são feitas, de que material elas são feitas. Então, tem algumas curiosidades, algumas bonecas que aparecem aqui. Aqui, coletivamente, também vocês vão registrar as mudanças que ocorreram nessas bonecas no decorrer dos tempos. Estamos trabalhando com as noções temporais, né, de permanências e mudanças lá da história. Isso. Daí, aqui na sequência, a gente começa a falar um pouquinho a respeito da questão dessas brincadeiras indígenas, não é? Vocês observaram lá nas fotos de uma das atividades que essas brincadeiras podem ocorrer em diversos espaços, não é? E que muitas dessas brincadeiras, elas utilizam materiais que são encontrados na natureza, elementos, né? Elas são feitas com elementos que foram encontrados na natureza. Então, aqui a gente tem um pequeno texto falando um pouquinho a respeito desses elementos naturais, né? Esses elementos naturais, eles são encontrados, não é, nesse espaço, no espaço da natureza, aonde as paisagens, elas foram feitas, elas são moldadas, né, somente com a ação da natureza, né, então não tem interferência do homem, né, do ser humano nessa paisagem, nesses elementos, tá? Os indígenas, desculpem, eles utilizam muito esses elementos naturais, justamente porque são elementos que fazem parte do seu cotidiano, não é? Então, eles utilizam isso para eles não só confeccionarem os brinquedos, mas também para confeccionarem os seus utensílios do dia a dia, suas ferramentas, né, suas casas, e a gente vai ver isso depois nas atividades a seguir, tá bom? Então, aqui a Fábio trouxe, né, para fortalecer essa questão, que toda relação, né, humana, ela acontece dentro de um espaço.
Então, esses brinquedos, essas brincadeiras, estão dentro de um espaço. E como que eles se constituem? Aqui a gente continua trabalhando com os brinquedos e brincadeiras de outras crianças, trouxe outros povos, né? Trouxe o Chavante, trouxe os da aldeia Tubatuba, então trouxe outros povos, ó, de outros lugares, brincando. Trouxe aqui da aldeia Araçaí, aqui de Piraquara, que vocês podem, inclusive, estar fortalecendo com outras imagens, outras fotos sobre a aldeia. Aqui eles vão, então, fazer o quê? Circular nas fotos onde que a brincadeira é realizada, né? Em que espaço ela foi feita. E quem são elas? Quem são essas crianças? Eles estão construindo ainda, né? Com essa idade, a noção, tanto de identidade de espaço como identidade pessoal. Então, é importante vocês estarem identificando isso, né? Esses traços. Quais são as características dessas crianças? Quais são as características deles? Será que eles têm alguma característica física relacionada a o que viu na foto? Então, será que as crianças são todas iguais? Não são? Por que que é diferente? Então, eles vão perceber que o grupo indígena, eles não são todos iguais. Algumas crianças de alguns grupos se vestem de determinada forma, outras de forma diferente. Então, até para a gente romper com o estereótipo do índio, que é todo mundo igual. Índio é índio e pronto, acabou. Não, né? Cada grupo indígena tem a sua cultura, tem a sua identidade. E aqui eles vão estar fazendo isso. Quando eles olharem para as vestimentas, olharem para as pinturas, olharem para as atividades que as crianças estão desenvolvendo, eles vão tendo essa noção, eles vão construindo essa noção, né, de diferença. Então, aqui a gente está explorando isso aqui, né? Essa diferença em ser indígena, em ser um grupo indígena. Muito bem. Então, na sequência, nós vamos trabalhar, né, um dos conteúdos de geografia, que são os espaços construídos, organizados e modificados. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre dessas imagens, né? Então, são imagens de várias aldeias, tá? Com diferentes organizações, justamente para que os nossos estudantes, eles desconstruam, né, aquele estereótipo de que a aldeia, né, de que a habitação indígena é somente de um determinado modelo. Então, aqui eles podem, né, de um determinado material. Então, aqui nós temos vários modelos de habitações construídos com diferentes materiais, certo? Na sequência, né, nós temos algumas atividades aqui para explorar, justamente, e ajudar justamente na questão da observação dessas imagens. E aqui na sequência a gente vai estar retomando um outro conceito, que são os elementos culturais, né? Então, se lá em cima a gente abordou a questão dos elementos naturais, que estão presentes, né, no dia a dia, não somente dos povos indígenas, né, mas de outros povos também, aqui nós vamos trabalhar agora os elementos culturais. Que elementos, né? Então, o nosso estudante, ele vai entender que toda vez que o ser humano, no caso aqui os indígenas, eles intervêm na natureza, né? Eles criam, eles constroem alguma coisa, eles estão produzindo elementos culturais, tá? Então, a gente tem um pequeno texto ali falando a respeito disso, né? Como eles viram algumas coisas relacionadas a essa questão de elementos naturais e culturais lá no primeiro ano, seria bem importante você estar retomando aqui também no segundo ano, tá? Então, a diferença dos elementos naturais e culturais. Você pode trabalhar depois também, ali tem umas atividades que a gente vai estar abordando isso, né, os elementos naturais e culturais na própria escola, né? Então, depois a gente vai conversar ali um pouquinho. E também no próprio caminho que essa criança, que esse estudante faz da escola, da casa para a escola, tá? Então, aqui na sequência, a gente vai trabalhar um dos objetivos de aprendizagem, que é representar os componentes da paisagem, que são os elementos naturais e culturais. Então, recorte do anexo 2, as fotos que você observou na atividade 11. Então, lá nos anexos, né, a Leandra já comentou lá no início da apresentação,
que os anexos desse caderno terão que ser impressos na escola, né? Então, lá nós temos da atividade número 11, vocês vão recortar aquelas fotos, as 3 fotos que apareceram lá em cima, e os estudantes, eles vão separar, né, através da colagem, do recorte, quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais que aparecem naquelas imagens, né, nas imagens das aldeias, tá bom? Dando sequência, a gente vai, né, trabalhar aqui um dos objetivos de aprendizagem, que é representar os componentes da paisagem, né, elementos naturais e culturais dos lugares de vivência. Então, se a gente trabalhou com os componentes dos elementos naturais e culturais das imagens das aldeias que apareceram, né, agora a gente vai trabalhar com esses elementos nas dependências da escola, né? Então, aqui na atividade número 13, né, sugere que vocês façam um passeio pelas dependências da escola para observar as características desses espaços, né? E aí você, né, juntamente com os estudantes, né, você, professor ou professor, sempre instigue, né, para que eles observem quais são os elementos naturais que existem nesse espaço, né? Quais são os elementos culturais. E aqui eles vão fazer o registro, tá bom? Elementos naturais e os elementos culturais. Aqui são algumas atividades também para explorar justamente, né, a construção desse espaço de vivência, né, quais elementos que formam esse espaço de vivência. E depois, na sequência, a gente vai trabalhar aqui o conteúdo de leitura do espaço, localização, orientação e representação espacial. Então, aqui a gente começa a trabalhar com a questão da cartografia. E nós trouxemos um mapa, não é? É muito comum, está sendo muito utilizado pelos povos indígenas, pelas diversas, né, etnias indígenas, a construção de mapas das suas aldeias, né? Existe um termo para isso, não é? Se chama etnomapeamento, tá? E esses mapas, que são confeccionados pelas próprias tribos indígenas, eles são utilizados justamente para que não só a comunidade, né, indígena, como os pesquisadores, que muitas vezes vão até essas comunidades, ajudem a observar o que está acontecendo e o que está mudando nesses espaços. Então, muitas vezes se observa a questão do desmatamento nas comunidades indígenas, né? Muitas vezes se observa a construção de casas que não são pertencentes às comunidades indígenas no território dos povos indígenas, né? Vocês, muitas vezes, esses mapas, eles ajudam a observar também o desvio do curso de um rio. Então, é muito importante, por quê? Porque esses mapas que são confeccionados, que são feitos, né, pelo olhar das pessoas que vivem naquele espaço, eles vão ajudar a demonstrar, eles vão ajudar a estudar as mudanças que estão ocorrendo nesse espaço, né? O que tinha e que não tem mais, ou o que tem agora que antigamente não tinha, né? E a entender por que essas coisas acontecem. Geralmente, infelizmente, a grande parte dos mapas indígenas, quando eu fiz aqui a pesquisa para o caderno, sim, 90% do material, né, que foi utilizado para pesquisa, eles sempre colocam que o que os povos indígenas observam? A questão do desmatamento nas suas terras. Então, esses mapas que eles mesmos desenham, que eles mesmos colocam com os elementos lá, sempre demonstram, sempre mostram que né, que está acontecendo um grande desmatamento na terra dos povos indígenas, não é? E aí fica a questão, né? Quem é o responsável por esse desmatamento, né? E o que pode ser feito para que isso, né, para que isso seja evitado? Então, aqui a gente vai trabalhar, né? Você vai trabalhar lá com o seu estudante esse primeiro mapa, né, que foi um mapa construído por uma dessas tribos indígenas. Então, aqui nós temos, né, as localizações, e temos também alguns termos, tá? Então, trabalhe com eles, mostre a eles os elementos que compõem, né, que estão desenhados e representados, né, explore com eles esses elementos. Se você quiser, né, depois que você trabalhar essa atividade, você pode trazer, existem outros mapas também de outras aldeias, você pode estar trazendo também outros mapas para trabalhar com eles, para que eles observem, né? Aqui no caso, essa aldeia,
ela fez a representação somente dos elementos, não fez a representação de animais, não fez outros tipos de representações, né? São mais das construções, da natureza e dos rios, não é? Mas existem outros mapas que, inclusive, fazem representações dos espaços aonde os determinados animais vivem, né? E assim por diante. Então, nada impede que você também, se você quiser explorar um pouco a mais essa atividade, né, com outros mapas, você também pode estar levando para a sala de aula, tá bom? Então, aqui são algumas questões, né, colocadas ali para vocês estarem explorando esse mapa, né? Que tipo de atividades será que são desenvolvidas nesse espaço, né? Então, é importante conversar com os estudantes quais são as atividades que os povos indígenas realizam nesse espaço. O que será que esse espaço permite que eles realizem, né? Que realizem, desculpe. Depois, na sequência, vocês vão colocar aqui, ó, vocês vão trabalhar aqui, né, a localização da palavra que geme. Então, se vocês observarem lá no mapa, essa palavra que geme, ela aparece em vários pontos daqueles desenhos, né? O que será que ela significa? Então, levante hipóteses, vamos ver se os estudantes conseguem, né, perceber ao observar o mapa qual é o significado dessa palavra, tá? Eles vão registrar, fazer o registro aqui, né, das hipóteses que vão aparecendo, né, você pode fazer essa atividade lá no quadro, juntamente com eles, e eles vão depois fazer o registro aqui no caderno. Na sequência, você, professora ou professor, vai entregar para ele o significado da palavra que geme, né, que é casa. Que geme é a palavra que eles utilizam para casa, tá? Daí, entregue lá o papelzinho para que eles possam fazer, para que eles possam colar aqui, tá bom? Dando sequência, né, no conteúdo, a leitura do espaço, a localização, a orientação e a representação espacial, nós agora vamos observar o mapa que uma criança fez, né, o desenho de um mapa que uma criança fez para registrar o caminho que ela faz da sua casa até a escola, tá? Então, aqui, novamente, é a observação de uma imagem, tá? Aqui, nós temos os elementos que essa criança utilizou, não é, para chegar da sua casa até a escola, e aqui nós temos depois algumas imagens mostrando, né, esses elementos, explicando o que significam esses elementos, tá? Explore lá com os estudantes, né? Aqui nós temos algumas questões, né? Você consegue identificar os elementos que aparecem, né? Você consegue imaginar que tipo de atividades são desenvolvidas nesse espaço, né? O que esse espaço permite que seja desenvolvido, tá? Na sequência, a gente vai fazer, não é? A elaboração dos componentes da paisagem, né? Ele vai elaborar, né? Nosso estudante, ele vai elaborar o caminho que ele faz da casa dele até a escola, né? E é bastante importante que você incentive ele na hora de fazer essa atividade, que ele coloque aqui todos os elementos que ele observa, não somente os elementos culturais, não somente as construções, não é? Mas também os elementos naturais que fazem parte desse caminho, tá? Então, aqui nós temos um espaço para que ele faça esse registro. Depois aqui, a sugestão, né? Mostre e explique o seu desenho para os seus colegas e sua professora ou professor, né? Então, é bem importante que depois que você realize, que eles terminarem essa atividade, né? Eles possam estar realizando essa apresentação. Aqui, se você quiser aprofundar um pouquinho mais essa atividade, você pode estar conversando com eles a respeito dos pontos de referência, né? Eu não coloquei nesse caderno, mas você pode estar trabalhando também essa questão dos pontos de referência. Muitas vezes ele vai fala assim, eu moro perto do parquinho, para vir na escola eu passo perto do parquinho, ou perto da pracinha, ou perto da igreja, né? Então, você pode também estar ampliando, né, o trabalho com esse desenho do caminho da casa até a escola. Aqui nós vamos trabalhar alguns conceitos, né? Sua casa fica perto ou longe da escola, né? No seu desenho aparecem mais elementos naturais ou culturais? Então, ele já viu, né? Ele já retomou, ele já, né, se aprofundou novamente em que são os elementos naturais e culturais que ele vai colocar ali, né? E no caminho, você ouve algum som, né? Quando vem, né? Quais são os sons que aparecem nesse caminho? Então, eles vão fazer os registros aqui, tá bom? Dando continuidade, nós vamos trabalhar a questão das relações de permanência e mudança ao longo do tempo,
né? Então, aí a gente pode trabalhar lá. Será que esse caminho ele sempre foi assim? O que passou, né? Ou será que ele passou por alguma transformação? Que tipos de transformação? Não é? Então, muitas vezes, a rua que a escola está, né, ela passou por uma mudança. Às vezes, ela não tinha asfalto e ela foi pavimentada. Ou, às vezes, né, houve uma nova construção. Então, assim, explore alguma coisa que pertence, não é, ao bairro onde está localizada a sua escola, para que esse estudante ele possa entender, não é, que talvez o caminho nem sempre foi assim, não é? E muitas vezes, né, questione ele, o que você percebeu, né, que aconteceu, né, durante o caminho que você vem da casa até a escola, né? O que mudou, será? Tá? Depois aqui a gente vai trabalhar essa questão das mudanças e permanências também da escola, né? Será que a nossa escola, ela passou por alguma mudança? Né? Se sim, né? Quais mudanças? Registre aqui a sua resposta. Então, aqui, né, você pode, antes de realizar essa atividade, fazer com os estudantes uma entrevista com as pessoas que trabalham na escola, né? Pode ser com uma pessoa que trabalha na escola há mais tempo, né? Você pode observar algumas fotos, levar para a sala de aula algumas fotos de como era a escola antes e como a escola está hoje, não é? Justamente para vocês estarem trabalhando as mudanças que foram ocorrendo, né, nesse espaço. Depois, dando sequência, né, nós vamos trabalhar aqui a metodologia da área de geografia, que são as relações de permanência e mudança ao longo do tempo também. Então, aqui ele coloca, né, ó, tem um textinho aqui para a gente, para dar um fundamento teórico, né, e depois aqui algumas imagens, né, imagens aqui do nosso município, né, mudanças que ocorreram no nosso município. Então, os nossos estudantes, eles vão ter que observar essas mudanças e vão ter que fazer alguns registros, né? Então, lá, você consegue identificar as mudanças, né? O que permaneceu? Marque com X nas fotos atuais os elementos que você observou que permaneceram nessas paisagens, né? Quem são os responsáveis por essa mudança, né? Por que as mudanças ocorrem? Né? Então, é importante você ter uma conversa com os nossos estudantes a respeito dessas mudanças. Por que elas acontecem? Né? Será que elas beneficiaram todas as pessoas? Né? Será que o que aconteceu, as mudanças que ocorreram na escola, foram por qual motivo? Né? Quem fez essas mudanças? Então, assim, geralmente, as mudanças ocorrem justamente para atender às necessidades do ser humano que precisa, né, fazer essas transformações para atender às suas necessidades, tá bom? E aqui, daí, a gente continua dando sequência, falando um pouquinho a respeito também da questão dos povos, das mudanças que ocorrem nos espaços dos povos indígenas, não é? Muitas vezes as pessoas, elas acham que pelo fato dos povos indígenas viverem na natureza, eles não modificam a natureza. Mas sim, eles também modificam a natureza, mas eles modificam de uma maneira sustentável, ou seja, eles só retiram da natureza aquilo que eles vão usar. Né? Eles não saem derrubando um monte de árvores sem necessidade, não é? Então, eles só vão retirar da natureza aquilo que eles vão utilizar. E para compensar isso, né, por isso que nós falamos que eles são povos que praticam a sustentabilidade, eles vão replantar novamente as árvores que eles precisaram utilizar. Tá? Então, assim, é bem importante trabalhar essa questão com os estudantes, não é? Por quê? Porque é um comportamento que os povos indígenas já praticam e que hoje há uma tendência muito grande para que se pratique na nossa sociedade também, essa questão da sustentabilidade, retirar somente o que é necessário e arrumar uma maneira de repor isso na natureza para que isso não falte para gerações futuras, tá bom? Então, é bem importante fazer essa conversa com os nossos estudantes a respeito da questão da sustentabilidade dos povos indígenas. Então, essa questão, né, dos brinquedos e brincadeiras, eles também fazem parte dessa natureza, né? Eles também retiram da natureza os seus brinquedos. Sim. Então, aqui a Fábio explorou, né, a questão do espaço geográfico, as relações desse espaço geográfico, o nosso elemento fundante, o nosso conteúdo fundante são os brinquedos e brincadeiras, né, tanto na história como a geografia também traz esse espaço da brincadeira, e aqui a gente dá continuidade
trazendo a questão, então, agora, dos brinquedos que são retirados da natureza também. Ela veio fazendo essa exploração. E trazemos essa foto para que as crianças observem, analisem o que é. Será que eles vão olhar essa imagem e vão dizer, é um brinquedo, ou não? Será que eles vão ficar em dúvida? Será que ao olhar, ao observar, ao analisar, vocês podem discutir, conversar com eles, para que eles identifiquem, né? O que será isso? Então, é um brinquedo, né, que ele está confeccionando. Traz a questão de uma criança indígena, que ela conta, né, que os brinquedos são feitos em madeira. Aqui o avião, por exemplo, é feito com talo de palmeira. E ela fala que eles pregam o avião com espinho. Então, é uma curiosidade de como que esse avião é feito. Aqui traz mais elementos, né, do avião, alguns passo a passo, e eles brincando com o avião. Outros agora, brinquedos também, construídos com elementos da natureza, né, que eles se utilizam em suas brincadeiras. O arco e flecha. Aqui é um peão, né, feito com tucumã. A perna de pau. Então, traz vários povos com seus brinquedos. E será que ele já construiu algum brinquedo com elementos da natureza ou não, né? Que brinquedo ele já construiu? Então, a proposta aqui é que ele desenhe esse brinquedo. Ele vai discutir, né, essa construção, quais os elementos ele usou para construir esse brinquedo, será que foi elementos da natureza? Será que foi elementos culturais? Então, ele está nessa exploração. Depois, ali na sequência, né, as atividades também voltam à questão da brincadeira, né? Agora, uma brincadeira bem tradicional, que é a peteca, não é? E ali nós temos duas imagens de pessoas, né? Crianças, jovens, adultos, jogando, né, a peteca em diferentes espaços. Então, ali a gente fala, né, observe as fotografias e responda as questões, né? Vamos analisar quais elementos naturais e quais elementos culturais que aparecem nessas fotografias, né? Por que os espaços são diferentes, né? Será que nesse espaço registrado aqui na fotografia da imagem da escola, aparece algum elemento natural ou somente um elemento cultural, né? Então, são essas as explorações que você vai fazer com os estudantes aqui nessas atividades, tá bom? Até mesmo aqui o desenho ele está pequeno, mas você consegue observar que as próprias petecas, elas são feitas de materiais diferentes, não é? Então, aqui, tudo isso você pode estar levando para a questão da discussão das imagens na sala de aula, né? Depois aqui continua, né? Olha lá, ó. Ele coloca lá, ó, desenhe os elementos naturais que aparecem na fotografia. Aqui, ó, subiu só um pouquinho, deixa eu só fechar aqui, ó. Aqui, pronto. Depois ali, ó, a peteca, né? A forma que você brinca com a peteca é semelhante com a forma que aparece nas fotografias? Então, daí aqui, né? Você já brincou de peteca, né? Então, você vai lá conversar com os estudantes a respeito, né? E vai registrar lá, né? Se parece com a forma que ele brinca, se brinca de maneira diferente, ou se nunca brincou, não é? Depois aqui a gente vai continuar fazendo a exploração de algumas imagens, né? Ó, vamos conhecer as brincadeiras dos indígenas de outros povos indígenas, né? Então, aqui nós temos a imagem e um pequeno texto, aqui explicando, né, quais são essas brincadeiras. Aqui também, não é? Nós temos outro tipo de brincadeira, né? E é bem importante que na hora de você fazer a observação dessas imagens, você vá trabalhando com as crianças, né? Quais elementos naturais existem aqui nessa imagem, né? Aparecem nessa imagem? Quais os elementos culturais, né? Esses elementos culturais que estão presentes nessa imagem são semelhantes aos elementos culturais que tem aqui na nossa escola, né? Por exemplo, aqui eles estão jogando, fazendo parte, né, de uma brincadeira, jogando futebol. Mas lá na escola, quando você vai jogar o futebol,
né? Os elementos, né? A trave que nós temos na escola é semelhante à trave que eles utilizam aqui, né? Por quê? Né? Então, isso está relacionado com a questão do que é disponibilizado, do material que é disponibilizado no espaço onde essas comunidades vivem, né? Então, para a criança indígena, né, ela vai utilizar os materiais da natureza, que estão dispostos, né, que são mais facilmente, mais fácil, né, desculpe, para eles conseguirem e adaptarem para as necessidades, né. Já para nós aqui na cidade, vamos colocar assim, né, no espaço urbano, nós vamos utilizar outros materiais, não que não seja, né, pode haver também as traves feitas com madeira? Pode, mas é que muito mais comum, né, nós vemos as traves feitas com outros materiais, tá bom? Pois ali a gente E aqui também... é bem importante, né, Fábio, a gente observar aqui que a história e a geografia nessa atividade, ela está muito colocada junto, né? Quando eu abordo a questão das brincadeiras, eu estou abordando lá um conteúdo presente na história. Sim. Mas essas brincadeiras acontecem em determinado espaço, dentro Sim. de um espaço que tem uma determinada organização, né, que está sendo explorado aqui. E é bem bacana vocês observarem e discutirem com as crianças, principalmente essa imagem aqui, que são meninas indígenas jogando futebol. Então, na cultura deles, as meninas também jogam futebol, né? E discutir com eles. E na nossa, será que a gente também, as meninas também estão jogando futebol? Aqui na escola, as meninas jogam futebol? Será que vocês montam um time, fazem isso com as meninas também? Então, trazer estas discussões também é bem importante e bem significativo. Né, dessas brincadeiras nesta relação do cotidiano. Bem isso. Depois, na sequência, nós temos algumas atividades, né, falando ali a respeito daquelas imagens. Que vai trazer também a noção temporal das brincadeiras aqui, né, o que tem de semelhante e o que tem de diferente nessas brincadeiras realizadas por essas crianças. Isso. Depois aqui, e vamos trabalhar, né, com as brincadeiras indígenas que ele mais gostou de conhecer. Isso. Quais foram as brincadeiras indígenas, será que ele não conhecia? E que ele passou a conhecer e que ele gostou de conhecer essa brincadeira indígena, de vivenciar essa brincadeira indígena, ele vai representar nesse espaço aqui. Isso. Então, essa é a atividade que encerra daí, ou nas nossas atividades do segundo caderno, integrado de História e Geografia. Tá bom? Aí, nós deixamos aqui os nossos contatos, não é? Para que vocês, durante o decorrer da realização do caderno, né? Como eu já disse lá no início, se tiverem alguma dúvida, se precisarem de algum material, né? Se quiserem fazer algum questionamento, fiquem bem à vontade para estar nos procurando, né? Para estar entrando em contato, para que a gente possa estar ajudando vocês a desenvolverem o trabalho com o caderno. E também é bem importante que vocês depois nos deem uma devolutiva de como foi trabalhar com esse caderno integrado, né? Então, assim, isso já era, essa questão de fazer um material integrado, já era, assim, já vinha de um longo, era uma ideia que já se discutia, né, Leandra? E daí a gente resolveu colocar em prática daí nesse primeiro caderno de 2022. Então, a gente gostaria, assim, muito da devolutiva de vocês, de como foi trabalhar, se vocês gostaram, se vocês acharam que foi, né, que foi um pouco mais difícil. Então, a devolutiva de vocês é bastante importante para o nosso trabalho, tá bom? Então, novamente... Agradeço imensamente, viu, a escuta de vocês, muito obrigada, né, pela escuta, e estou à disposição.